Olá! Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre a farmacologia do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, FSH e LH, que são dois hormônios hipofisários. Bom, primeiro vamos lembrar que quem secreta o que aí, como que esses produtos da secreção, ou seja, esses hormônios vão regular a própria secreção deles, e quais fatores que estimulam e quais que inibem a secreção desses hormônios. De início, lá no hipotálamo, você tem a produção dos chamados hormônios liberadores. Nesse caso, a gente vai dar foco no hormônio liberador de gonadotrofina, que é o tema da aula. Você tem a liberação desse hormônio lá no hipotálamo, ele chega até a parte anterior da hipófise, a adenohipófise, e vai estimular a produção de gonadotrofinas, FSH e LH. Essas gonadotrofinas serão liberadas lá da adenohipófise, cairão lá na circulação e vão agir nas gônadas, sendo responsáveis lá pela diferenciação, pela proliferação da gônada, pela estimulação da produção de hormônios esteroides, como por exemplo estrógeno, testosterona e outros. E estas, por sua vez, vão agir lá em cima, lá na adenohipófise e no hipotálamo, com efeito de feedback negativo. Ou seja, o aumento desses hormônios esteroides vai fazer com que haja uma sinalização tanto para a adenohipófise quanto para o hipotálamo para que eles parem de secretar ou diminuam a secreção dos seus hormônios, por exemplo, hormônio liberador de gonadotrofina ou as próprias gonadotrofinas. Existe um peptídeo recém-descoberto chamado quispeptina que age estimulando o GnRH, ou seja, a quispeptina age lá no hipotálamo, aumentando a secreção de GnRH, é um estimulador. Pois é, sabe essa quispeptina aí, ela está presente principalmente lá no núcleo arqueado do hipotálamo de mulheres. Então, a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina, principalmente nas mulheres, é uma secreção pulsátil, que vai depender tanto dos reguladores positivos dessa secreção, como por exemplo lá a quispeptina, como também dos reguladores negativos, os próprios hormônios gonadotróficos, FSH, LH. Tá, mas por que que é importante destacar essa secreção pulsátil de GnRH? Se, por exemplo, você tiver uma secreção de GnRH dessa forma aqui, mais ou menos contínua, você vai ter um efeito final inibitório sobre a hipófise. Você vai ter uma inibição da secreção das gonadotrofinas, FSH e LH. Por isso é importante essa secreção pulsátil. Essa secreção pulsátil vai regular a secreção das gonadotrofinas. Se a secreção não for pulsátil, for dessa forma contínua aí, vai ter uma inibição, vai ter um resultado contrário ao esperado. Então a gente vai ver que tem fármacos, análogos ao GnRH, que para você ter um efeito contrário a ele, você pode tanto ter essa secreção contínua, ou seja, a administração contínua da droga, como você dá um antagonista do GnRH. As duas formas vão resultar em inibição da secreção de gonadotrofinas. Antes de falar sobre os fármacos propriamente ditos, vamos falar sobre a fisiologia das gonadotrofinas. Bom, só para relembrar aqui, o FSH no homem vai agir lá nas células de Sertoli. É só lembrar do S aqui do FSH. Agindo nas células de Sertoli, você vai ter uma estimulação da espermatogênese, ou seja, vai estimular a formação e produção de espermatozoides. Já no caso da mulher, o FSH vai estimular, como o próprio nome do hormônio já diz, o desenvolvimento dos folículos. Já no caso do LH, no homem o LH, ó o macetinho, vai agir nas células de Leydig, só lembrar do L aqui do LH. Nas células de Leydig, o LH vai atuar estimulando a produção de testosterona, principalmente. Já no caso da mulher, basta você lembrar lá do pico de LH que tem no ciclo menstrual, lá no meio do ciclo, que é responsável pela ovulação. Então, o LH é responsável tanto pela ovulação quanto pela formação do corpo lúteo.
E por último, o HCG, na mulher, ele vai ter aquele efeito de manutenção do corpo lúteo quando você tem a fecundação do óvulo. Ele vai ser responsável por manter ali o corpo lúteo ativo para que ele continue secretando seus hormônios. Uma coisa interessante a se lembrar aqui é que a estrutura tanto do HCG, do gonadotrofina coriônica humana, quanto do LH são bem parecidas. Tanto é que o hormônio HCG age no mesmo receptor do LH. Bom, agora vamos para os fármacos propriamente ditos, começando pelos análogos do GNRH. Existem duas posições importantes na estrutura química, a glicina da posição 6 e a glicina da posição 10. Por que essas duas glicinas são importantes? Porque a glicina da posição 6 vai ser a região que vai ser reconhecida para que haja metabolismo do GNRH, ou seja, degradação desse hormônio. Já a glicina da posição 10 vai ser o sítio ali responsável pela afinidade do GNRH pelo receptor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque os fármacos análogos do GNRH vão ser substituídos exatamente nessas posições, de forma que diminua-se o metabolismo dele e aumente a afinidade pelo receptor ou diminua a afinidade pelo receptor, depende do objetivo. Aqui são alguns exemplos de análogos do GNRH que têm o efeito agonista, que servem como agonista. São eles gonadorrelina, leuprolida e goserrelina. Como exemplos de antagonistas temos dois aí, ganirelix e cetrorelix. Mas os nomes dos fármacos não importa muito. Aqui o que importa é o efeito produzido por eles. Você pode ter tanto um efeito final antagonista quanto um efeito final agonista. Lembra lá da secreção pulsátil de GNRH nas mulheres? Então aqui que vai ser útil aquela informação. Para ter esse efeito final antagonista, você pode tanto utilizar um agonista do receptor, só que usando de forma contínua, quanto usando um próprio antagonista do receptor de GNRH, como por exemplo o ganirelix e o cetrorelix. E para ter o efeito final agonista, você vai ter que administrar o agonista em intervalos regulares aí, semelhante a uma forma pulsátil, para mimetizar justamente a secreção pulsátil do GNRH. Você tem duas utilizações básicas dos análogos do GNRH. Primeiro, o uso diagnóstico dele. Segundo, o uso terapêutico. O uso diagnóstico do GNRH é feito para verificar a resposta ao hormônio LH. Essa resposta de LH à administração de GNRH vai nos dizer quanto ao hipogonadismo da pessoa. Se é um hipogonadismo proveniente da hipófise, ou seja, de uma deficiência aí na hipófise, ou um hipogonadismo proveniente do hipotálamo, uma deficiência aí do hipotálamo. Já como uso terapêutico, você tem aí a administração de GNRH com efeito final agonista e com efeito final antagonista. Lembrando daqueles efeitos agonistas e antagonistas lá da secreção pulsátil, secreção contínua. Como agonista, você pode usar GNRH para tratamento de hipogonadismo hipogonadotrófico ou também infertilidade, estimulando aí todas as gônadas, os hormônios secretores. Já o uso do GNRH como antagonista vai ser usado em situações que você tem muita secreção dos hormônios gonadotróficos ou mesmo hormônios hipotalâmicos hipofisários, como por exemplo no caso da puberdade precoce, leiomiomas e também endometriose. Segunda classe de fármacos abordada nessa aula será os análogos das gonadotrofinas. Como exemplo de análogos das gonadotrofinas, temos aqui a menotropina, que é um purificado de hormônios retirado do sangue da mulher na menopausa. A urofolitropina, que é um purificado da urina da mulher. E variáveis recombinantes, hormônios recombinantes, como por exemplo HCG recombinante, alfa-coreogonadotropina e outros. A gente tem basicamente duas utilidades das gonadotrofinas, o uso diagnóstico e o uso terapêutico. O principal uso diagnóstico é gravidez, em que se é feito a avaliação
dos níveis do hormônio HCG. Outra utilidade diagnóstica é para prever em que período a mulher vai ovular. Para isso é feita a medição dos valores do hormônio LH. O principal uso terapêutico dos análogos das gonadotrofinas é nos casos de infertilidade masculina, principalmente, e dentro dessa questão da infertilidade está o uso aí para indução da ovulação, nos casos de fertilização in vitro. Vamos resumir aqui rapidinho a terapia da fertilização in vitro. Em um primeiro momento, você vai ter que tanto bloquear a secreção de GNRH lá no hipotálamo, quanto dar um agonista de FSH. Esse agonista de FSH vai ser dado justamente para promover a maturação, o desenvolvimento dos folículos. Num segundo momento, após a maturação dos folículos, você dá LH ou análogos de LH para que haja desenvolvimento e formação do corpo lúteo. Enfim, você administra LH para a mulher ovular. Terceiro passo, você vai fazer a retirada desse óvulo por meio de uma agulha especial, obviamente. Esse óvulo, depois de retirado, ele é colocado no meio com espermatozoides pré-lavados e concentrados para poder ocorrer a fecundação. Tudo isso acontece numa incubadora, numa temperatura de cerca de 37 graus, e ele é deixado lá por alguns dias até que ocorra a formação do embrião. O último passo consiste em implantação do embrião lá no útero e a administração de progesterona para a mulher, porque a progesterona que vai manter o endométrio lá multiplicado e pronto para receber o embrião. Lembra que a progesterona, a queda dos níveis de progesterona estão relacionados à menstruação, ou seja, descamação do endométrio. Como efeitos adversos desse uso dos análogos das gonadotrofinas, a gente tem dois em especial: a síndrome da hiperestimulação ovariana e uma possível gravidez múltipla. E é isso aí, galera. Muitos tópicos dessa aula aí são muito recentes, então vai ser bem difícil você encontrar esses tópicos em algumas das bibliografias mais comuns até este momento, né? Pode ser que ano que vem já tenha atualizado nos livros. Como, por exemplo, é o caso aí da quispeptina, mas você pode encontrar artigos científicos sobre isso na internet. Bom, se este vídeo lhe foi útil, dá um joinha aí. Se não foi útil, se você não gostou, se teve algum erro, alguma crítica, manda um e-mail lá para o nosso canal que a gente vai tentar resolver isso. A bibliografia está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e valeu, falou, tchau.